Olá pessoas, aqui é a Mari e hoje eu vou ler para vocês mais um verbete, né, desse livro aqui que eu já tô lendo para vocês, que é sobre feminismos em movimento. Hoje é sobre ecofeminismos. E aí quem escreveu esse texto desse verbete foi a Daniela Rosendo e a Tânia Kana, são filósofas, tá? Escrito na página 44 e eu vou começar a ler agora para vocês. Ele tá na página 44. Ecofeminismos. O termo ecofeminismo tem sido utilizado para se referir a um conjunto de teorias e práticas que tratam simultaneamente de questões ecológicas e de gênero, fundamentalmente a partir das categorias natureza e mulheres. Em alguns casos, o campo animalista também é incluído nessas abordagens, somando os animais como um grupo minoritário que sofre exploração e opressão. Diferentemente de outras teorias e concepções que têm um texto fundacional, o ecofeminismo é resultado de um fenômeno de abrangência internacional, que combinou movimentos sociais entre as décadas de 1960 e 1980, com escritos feministas do final desse período que viam nas questões ecológicas e ambientais um tema relevante para as mulheres. Tendo em vista essa diversidade genealógica, podemos falar em ecofeminismos no plural mesmo. Na relação entre natureza, mulheres e animais pode ser estabelecida a partir de diferentes formas de interconexão. Comumente são trazidas conexões históricas, empíricas e conceituais, sem prejuízo de outras que podem ser identificadas na literatura ecofeminista, para ilustrar e justificar os motivos pelos quais faz sentido pensar as questões ambientais ou ecológicas e de gênero em conjunto, uma vez que ambas apontam para os sistemas de dominação e exploração hierárquica, dualista, e em dominadores se encontram do lado superior e dominados são colocados do lado como inferiores. Enquanto a conexão conceitual possibilita compreender que as diferentes formas de opressão são reforçadas mutuamente e estão interconectadas por meio de estruturas conceituais opressoras, do ponto de vista empírico, o gênero é um fator que diferencia os impactos que homens e mulheres sofrem em decorrência dos problemas ambientais e da crise climática, que, por sua vez, tem origem na exploração exercida por grupos humanos sobre a natureza acentuada sobremaneira com a expansão capitalista neoliberal. Da mesma forma, a conexão empírica evidencia como operam outros dualismos estabelecidos a partir de outras categorias, a exemplo de raça e na prática do racismo ambiental. Uma interconexão que pode ser verificada historicamente, mas que já considera a conexão conceitual entre as diferentes formas de discriminação, incluindo sexismo, machismo, especismo e naturismo, decorre dos processos de controle das partes da natureza em laboratórios, iniciados pela ciência moderna. Aqui ela faz uma citação de Merchant de 1998. Resultando atualmente em sementes e animais geneticamente modificados. Em paralelo, esse processo é marcado pela caça às bruxas, aí ela cita Federici, né? Aí ela cita Silva Federici aqui, 2019. No período na Inquisição e intensificação do controle social exercido odiernamente sobre os corpos das mulheres, em termos reprodutivos e estéticos, por exemplo, negando-se diversidade e individualidade desses corpos. Esse problema se acentua no caso dos corpos considerados objetos, ou seja, daqueles que não são reconhecidos como sujeitos e, portanto, os quais são infligidas as mais diversas violências. É justamente o corpo que determina os lugares sociais ou as suposições dos sujeitos nos grupos. As características do corpo são significadas culturalmente e passam a se tornar marcas de poder, que distinguem os sujeitos por raça, por etnia, por gênero, classe, nacionalidade e etc. Por aí vai. E isso ela faz a citação aqui de Rosendo em 2017. Há também um processo histórico de naturalização das mulheres, definindo-as como menos racionais, frágeis, sensíveis. Aí tem uma citação aqui, né? Na palavra sensíveis tem assim. Essa conexão histórica, por vezes interpretada de forma equivocada, resultando na atribuição de essencialismo ao ecofeminismo. Para uma resposta a essa acusação, confira em Rosendo e Curren, 2021, a citação aqui do livro delas. Essa coisa toda de dizer que mulher é mais sensível, elas são sensíveis, tão frágeis.
Vai nessa. Vai nessa. Há também um processo histórico de naturalização das mulheres definindo como se elas fossem menos racionais, mais frágeis e sensíveis. Concomitante à feminização da natureza, vista como um conjunto de coisas desordenadas, cujo sentido depende da ordenação estabelecida pela racionalidade masculina, que pode então explorar e dominar a natureza como um mero recurso para fins humanos. Nessa mesma lógica, durante o colonialismo moderno na América Latina, também é possível observar uma imposição de dualismos hierárquicos pelos colonizadores europeus que associavam os povos originários à natureza, uma vez que seu modo de ser não podia ser explicado pelos papéis tradicionais de gênero da lógica dicotômica e hierárquica dos colonizadores. Para o sistema colonial moderno de gênero, os povos indígenas das Américas e os africanos escravizados não eram compreendidos como humanos, porque não eram homens e mulheres civilizados entre aspas, tá? Isso são palavras dos colonizadores, né? Só para lembrar. Portanto, somente poderiam estar do outro lado do dualismo, o lado inferior da natureza e das espécies não humanas. Isso aqui é do livro de Lugones, de 2014. Inclusive, já citei um livro dela aqui, tá? A partir dessas conexões apontadas, é possível entender como o ecofeminismo oferece instrumentos teóricos para questionar a visão mecanicista da natureza, a objetificação dos corpos humanos dissidentes, a exploração dos animais não humanos, etc. Além de reivindicar a construção de novos modos de interagir e se relacionar com os diferentes seres humanos e não humanos que resistem ao colonialismo, ao patriarcalismo e ao capitalismo, pautando-se no reconhecimento da existência de uma continuidade entre as formas de vida, na ética, na política do cuidado e no florescimento da vida em geral, sem promover novas formas de dominação e exploração. Para construir outro mundo possível, os ecofeminismos usam diversas categorias, metodologias e abordagens epistemológicas, a partir das quais será possível estabelecer os conceitos, os métodos e o modo de compreender os conhecimentos e as vozes que tradicionalmente não são levadas em consideração pelo pensamento hegemônico na construção de variados corpos. É por isso que os ecofeminismos podem auxiliar na compreensão das opressões, possibilitando realizar os diagnósticos de como elas operam nas relações privadas e públicas, assim como na valorização e construção de relações de cuidado éticas e justas, socioambientalmente e interespécies. Inclusive, por esse motivo, é possível encontrar divergências entre as próprias ecofeministas no que tange à compreensão dos ecofeminismos, refletindo diferentes posturas feministas e compreensões diversas da condição e da solução dos problemas ecológicos e de gênero. Por isso, apesar de a genealogia do ecofeminismo ser muitas vezes associada aos feminismos radical e da diferença, o desenvolvimento das teorias e da prática ecofeministas, cada vez mais ciente da complexidade das estruturas sistemáticas da opressão que marcam as sociedades coloniais, patriarcais e capitalistas, tem revelado a necessidade de dialogar com teorias e práticas não só feministas e ecológicas, mas antirracistas, descoloniais e anticapitalistas. Conforme propõe Adams e Gruen, 2014, na página 7, um compromisso central dos ecofeminismos é justamente analisar as lógicas da dominação que se reforçam mutuamente e estabelecer conexões entre implicações práticas de relações de poder. Para essas autoras, o trabalho teórico dos ecofeminismos é interseccional também, ao permitir identificar estruturas dualistas normativas interconectadas, indicando como esses dualismos facilitam a opressão, o que, por sua vez, auxilia na compreensão das injustiças que afetam a vida de pessoas e de grupos subordinados. Se os ecofeminismos pretendem, portanto, manter o compromisso de combater todas as formas de opressão e exploração da vida que vão sendo desveladas por meio de suas categorias, abordagens e metodologias, é condição necessária que não se alinhem a perspectivas que seccionam os diferentes grupos e hierarquizam seus interesses em detrimento de outros grupos minoritários. Nesse sentido, Murray, 2016, argumenta que as abordagens ecofeministas antidualistas
tem o potencial de ampliar as bases de discussão sobre os próprios sentidos de mulher, mulher entre aspas, e natureza entre aspas, que foram esquecidos e constituem plataforma para novas formas de exclusão. Para tanto, as ecofeministas precisam trabalhar de forma solidária, na teoria e na prática, com todos aqueles que lutam contra as mais diversas formas de preconceitos e injustiças. A interseccionalidade como uma ferramenta metodológica e conceitual, Creshaw, 2002, é fundamental para os ecofeminismos no sentido de evitar a descontextualização e a negação de dimensões sociológicas, históricas e culturais em nome de um universalismo abstrato. Na esteira de um ecofeminismo interseccional e descolonial, também as contribuições teóricas dos ecofeminismos do Norte precisam ser reconhecidas como insuficientes para pensar a realidade e outros futuros para o Sul global. No Brasil e em outros países do Sul, mulheres caminham longas distâncias para buscar água para plantar, cozinhar e realizar higiene familiar. Ao mesmo tempo, elas veem suas fontes de água ameaçadas pelo grande empreendimento de mineração, por exemplo, pela poluição em decorrência do uso de agrotóxicos, inclusive proibidos, pelo agronegócio e o risco de privatização da água, inicialmente de consumo comunitário por conglomerados internacionais. Os ecofeminismos auxiliam a pensar modelos alternativos de desenvolvimento que priorizam a justiça social e ambiental para todas as vidas, e permitem construir novas relações interespécies. Isso se distancia de uma noção de sustentabilidade que ainda coloca o desenvolvimento econômico e os padrões de consumo dos países do norte global como o centro das atenções, e é orientada por objetivos, entre aspas, a serem buscados, os quais foram estabelecidos a partir dos próprios países do norte. Na América Latina, muitas mulheres do campo, dos povos originários, de comunidades tradicionais e identidades vinculadas a territórios, têm construído redes de mobilização social e trazido a natureza para o centro de suas lutas por justiça socioambiental. A exemplo do que pode se observar no Brasil, no movimento da Marcha das Margaridas, 2020, sendo Maristela Spava, em 2015, dos setores populares latino-americanos, as mulheres das organizações indígenas e de movimentos socioambientais ocupam um lugar central nos processos de feminização das lutas. Bargan, Lang e Chaves e Santillana, 2016, argumentam que os feminismos andinos, populares e comunitários constituem uma frente de luta diante das reformas neoliberais que assolam os países latino-americanos, priorizando atividades de empresas multinacionais nos setores minerador e agrícola e encolhendo o Estado. No Brasil, o exemplo das últimas décadas é a propagação das sementes transgênicas em todo o território nacional, com a priorização das monoculturas agrícolas para a produção de grãos para a exportação. Esse processo se acentuou no governo Bolsonaro, 2018-2022. Pois é. Com a crescente liberação de uso de agrotóxicos e a ausência de políticas de apoio à agricultura familiar e de proteção dos territórios das comunidades tradicionais e dos povos originários. Dentro de uma perspectiva decolonial de ecofeminismo animalista, ou seja, no qual não apenas questões de gênero e problemas ambientais são relevantes, mas também o contínuo genocídio dos povos originários do território de Abya Yala. Aí tem entre parênteses, né, a citação, Almeida Silva, 2015, fechou parênteses. E a exploração em sistemas de produção intensiva e extensiva em massa dos animais não humanos, propõe-se o veganismo ético, político e descolonial. Isso porque não se pode negligenciar a conexão existente entre a expropriação de terras indígenas e a crescente produção de animais não humanos para a alimentação de seres humanos que não habitam tais terras. Em suma, os ecofeminismos auxiliam a perceber essas diferentes conexões e fornecem a base para mudanças de hábitos e condutas que reforçam os diversos sistemas de opressão que perpassam as práticas humanas. Brasil, por exemplo, tem mais boi do que gente. Só gostaria de deixar esse final aqui, essas breves palavras.
É isso, gente. Acabou aqui o verbete sobre ecofeminismos pra vocês. Um cheiro e até a próxima. Tchau!